Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a esse novo episódio do podcast O Diário da Mãe Empreendedora. É um prazer fazer esse episódio para vocês, trazendo sempre histórias inspiradoras, mulheres incríveis, mulheres que são mulheres como a gente, né? Eu falo assim, o meu objetivo aqui com o podcast é trazer tudo de forma natural e mostrar que a estrela aqui, né? A estrela somos nós, as mães, e que luta todos os dias para trabalhar e para empreender e viver do nosso sonho. Tá? A gente não quer trazer aqui pessoas que já são famosas, pessoas que já, né, já são estrelas para as pessoas, porque para mim as verdadeiras estrelas somos nós, as mães empreendedoras. Então, eu sou a Vanessa Lins, eu sou mãe, sou empreendedora e eu apresento esse podcast para inspirar você, né, que já empreende ou você que ainda não empreende, que tem medo de alguma forma, para que você consiga se conectar com mães que passam pelo mesmo que você passa, com mães que já passaram pelo que você está passando, mas que você consiga, de alguma forma, se inspirar e acreditar em você. Hoje eu estou com a Lourdinha Caldas, que é personal trainer, né, e que vai se apresentar para vocês. Mas antes, eu faço sempre uma pergunta, Lourdinha, assim, que é muito difícil de responder, que é: quem era você antes de ser mãe, né? Eu até brinco, eu não sei nem se eu lembro quem eu era antes de ser mãe. Eu fui mãe muito jovem, né? Eu fui mãe com 22 anos, estava no segundo período da faculdade de Educação Física, né? E, assim, praticamente tinha saído da adolescência, né? Eu não sabia ainda que eu enfrentaria tantos desafios, né? Tantas dificuldades, porque eu idealizei demais a maternidade, criei aquele sonho, aquela fantasia, né? De que ser mãe era um sonho, né? E aí eu tive depressão pós-parto, não conseguia amamentar, porque eu achei que a amamentação não precisava de nenhuma preparação, né? Então, foi uma experiência inicialmente bem difícil a maternidade para mim. Eu digo assim que eu fiquei meio desiludida, não com o meu filho, mas porque eu pensei que fosse muito mais fácil ser mãe. É verdade. E eu acho que há 16 anos atrás, acho não, tenho certeza, a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. Toda essa informação, todo Toda esse essa conhecimento não informação, tinha. né? Toda a verdade, né? Que é maravilhoso ser mãe, mas é uma mistura de sentimentos, né? É Então, a que gente é o maior amor do mundo, mas ao mesmo tempo é o maior é o desafio maior do mundo, desafio, o medo, né? né? Mas eu me surpreendi muito comigo. Eu acho que muitas pessoas à minha volta também, sabe? Porque apesar de muito jovem, eu peguei esse papel de mãe assim com muita verdade para mim, sabe? Mas ao mesmo tempo também eu deixei de vivenciar muita coisa por me dedicar demais, né? Então assim, eu tranquei a faculdade várias vezes e voltei. Eu sei que quando eu me formei, Vanessa, já tinha dado para cursar 2 cursos, Eita, sabe? imagino. Mas assim, não desisti, sabe? Com Quem me certeza. conhece sabe, eu levava meu filho todos os dias para faculdade. Quando eu me formei em licenciatura, até os meus amigos brincavam, diziam: cadê o diploma desse menino? E assim, eu tive professores maravilhosos que me estimulavam muito, sabe? A não desistir. Muito bom, né? Ter o suporte, né? Tanto em casa, Sim, tanto na faculdade. Porque já teve casos de professores não entender a maternidade sim. e ela ter que trancar, tipo, um mestrado porque o professor não entendia o que era um bebê, né? A Sim. responsabilidade que é um bebê. Mas você não desistiu, tipo, passou 8 Não, anos para se formar, justamente. mas se formou, Mas né? consegui. E quando foi que nasceu o segundo filho? Aí o segundo filho, eu tentei muito engravidar dele e ele não veio. Aí eu disse: Sim. rapaz, eu vou voltar, porque assim, o meu curso de educação física, ele se divide em licenciatura e bacharelado. Sim. Então eu tinha que ter mais um ano de especialização para ter a formação em bacharelado também. Como eu não consegui engravidar dele, eu disse assim: olha, vou voltar para a faculdade, se não ver o filho é porque não era para vir. No primeiro mês que eu voltei, como assim eu tô grávida? Engravidei do Pedro e acabei na marra apresentando o TCC com ele recém-nascido, produzindo o TCC com o menino amamentando.
foi um grande desafio, sabe? Mas assim, Imagino. mais uma vez, eu tive professores maravilhosos que diziam, Lurdinha, não para, porque se você parar agora, de novo, você não vai voltar. Traga seu bebê, amamente na sala, venha, não deixe de vir para a faculdade por conta disso, não. E assim, mais uma vez, com a ajuda desses mestres também, eu consegui. Com muita luta, mas consegui. Maravilha. E aí recebeu seu diploma e Sim, começou a exercer na profissão sim. de educadora física como professora, foi? Como professora na musculação. Na verdade, eu comecei achando que o meu negócio era licenciatura, nem queria fazer bacharelado. E professores me disseram assim, Lurdinha, experimente tudo que você puder na sua área. Não decida agora antes de experimentar. E assim, realmente foi uma decisão Certa, né? bem certa, sabe? Quando eu experimentei trabalhar na área de bacharelado, eu disse, nossa, é isso que eu quero para mim. A prática, Me apaixonei. né? O bacharelado ele é a Isso. prática, né? Quando você consegue realmente desenvolver aquilo. A licenciatura seria um professor de educação física, Isso, né? na área de educação, no âmbito escolar. Entendi. Não tenho dúvida, né? E hoje, depois do nascimento da sua terceira filha... A Fernandinha, que está com 2 anos e meio. É o Daniel com 16, o Pedrinho com 10 e a Nandinha com 2 anos e meio. E você falou aqui que cada um deles foi um recomeço, né? Na sua vida. E que a gente sabe que cada maternidade, ela traz algo novo para a gente, né? Algo novo para nossa vida, uma transformação. E para você, como foi? Você estava me contando aqui que o Lucas, né, Lucas? O Daniel primeiro. É o Daniel primeiro. Foi o amor, né? Foi uma fase de amor, sabe? Aquele amor, assim, exagerado. O Pedrinho foi uma fase, assim, de muita união. Tava tudo muito calmo lá em casa. Marido muito calmo, eu muito calmo. O Daniel também, um poço de paciência e de calma. Aí Deus mandou o Pedrinho para agitar um pouquinho a gente, trazer muita felicidade e união. Coisa boa. E a Nandinha foi a minha grande transformação, né? Porque eu passei anos, Vanessa, me dedicando muito à maternidade e, assim, querendo ser a mãe super-heroína, né? Aquela que dá conta de tudo, que faz tudo. Por eles. Por eles, né? O que era meu, sempre podia esperar, sempre ficou para depois. Então, a Fernandinha veio e ela foi, assim, um renascimento para mim, sabe? Sabe como uma borboletinha que sai do casulo? Sim. Sabe? A Fernanda, ela realmente veio para me mostrar que eu também importo, né? E entender a questão da máscara, porque quando uma mãe ela quer ser essa super heroína, ela vê a questão da máscara do avião como uma coisa egoísta, né? E não é. Ser mãe não implica necessariamente a gente se anular. Né? Existe uma mulher dentro de nós temos sonhos, nós temos desejos, nós temos anseios. E ser mãe não significa necessariamente a gente anular tudo isso. Né? Então, com a Fernandinha, eu realmente despertei. Não, realmente eu preciso colocar a máscara primeiro em mim. Porque se eu não colocar primeiro em mim, eu não vou ter como ajudar meus filhos, meu marido, desenvolver meu trabalho bem. Eu preciso estar bem para desenvolver tudo isso bem e cuidar de todos bem também. Exatamente. E quando você não estava assim, né? Com essa visão que você tem hoje, quer dizer que você vivia mais por eles. Como você disse, não tenho tempo para salão de beleza, não tenho tempo para me exercitar, não tenho tempo... Porque tudo, a prioridade é eles, não é isso? Isso. E hoje você... Até de projetos profissionais mesmo. Por muitos anos, eu trabalhei na área administrativa, né? Então, assim, eu deixei de experimentar muita coisa durante a minha área, a minha fase como acadêmica, né? Porque eu precisava trabalhar, porque eu já era mãe de um filho, eu tinha uma família, então não podia jogar tudo isso para o alto para vivenciar muitas coisas dentro do meu curso de educação física. Entendi. Então, abri mão de vários projetos, de empregos, porque eu sempre pensei assim, não, prioridade é a infância dos meus filhos, porque depois eu não tenho como voltar atrás, né, nisso aí. E depois é o momento de meter brasa e trabalhar e conquistar o que eu suspendi, né, por um momento. E aí foi quando o Daniel já estava maiorzinho, o Pedrinho com 4 anos. A minha mãe, que tem coisas que só mãe faz, né? A minha mãe tinha saído do trabalho e ela disse, minha filha, eu vou cuidar dos seus filhos e agora você vai correr atrás do seu espaço. E aí foi quando eu tive essa segurança da minha mãe, né? Minha mãe passou 2 anos cuidando dos meninos, me ajudando com eles. Aí foi que eu corri atrás e me tornei a Lu Caldas personal, ou Lurdinha Caldas, né? Foi realmente a minha ascensão profissional.
Com certeza, é muito importante, né, ter esse suporte. Porque só a gente sabe o que é cada minutinho ao lado dos nossos filhos, né? Sim, e não ter uma rede de apoio é muito difícil, né? Totalmente. Não é nada fácil. Não, com certeza. E muitas deixam até de empreender por causa disso, né? Porque não tenho um suporte, não tenho um apoio para ficar com os meus filhos. Isso. Mas o que é que a gente fala? Comece, né? Comece do jeito que você está aí, comece com o que você tem, né? Faça do jeito que você pode fazer hoje. Ande a passos lentos, mas nunca fique parada, né? Sim. Hoje a gente tem a internet que possibilita isso, para a gente começar um projeto, né? Para a gente ajudar pessoas, né? Verdade. Como você sempre pensou, eu não vou trabalhar para cuidar dos meus filhos, porém, quando a Nandinha nasceu, hoje ela tem 2 anos, e é agora que você está no mundo, né? É agora que você está com o seu projeto. Isso. Então, assim, nessa área de como uma mãe empreendedora, né? Na verdade, em minha sessão, começou do meu segundo filho, do Pedrinho, foi quando eu corri atrás mesmo. Mas essa grande transformação em mim, para mim foi muito difícil, Vanessa, admitir, você não é super-heroína. Para de querer dar conta de tudo, não faça isso com você. Não tem como dar conta de tudo isso aí que você quer dar conta. Então eu comecei a colocar prioridades. Qual é a minha prioridade? Cuidar dos meus filhos, cuidar do meu marido, o resto vai esperar. A casa vai esperar, isso vai esperar. Se der para fazer hoje, bem, se não. E assim, isso foi muito libertador, sabe? Imagina. Porque eu me machucava demais, eu cobrava demais. Não eram nem as pessoas. A gente sabe que nós, mães, sofremos pressão, julgamentos de todos os lados. Mas acho que o maior de todos são os nossos julgamentos, a pressão, a exigência em cima de nós mesmas, né? E eu fazia muito isso comigo, sabe? E a Nandinha veio justamente para que eu pudesse me enxergar com mais respeito, com mais amor, né? Porque você sabe que mulheres fortes não recebem ajuda, dificilmente recebem abraço, recebem, você quer minha ajuda, você tá bem? Porque as pessoas estão acostumadas que você aguenta tudo, isso. Você desenrola tudo, né? Então, precisei, assim, dizer para mim, para de fazer isso com você, Lourdinha. E geralmente somos nós, as mães, né? A gente não pode sentir dor, a gente não pode ficar cansada, não tem um tempo de adoecer, gripar. Não tem um tempo para isso, para aquilo, não dá na agenda, né? Não dá na minha agenda. Não cabe. Não cabe, eles não querem saber. Quando eles já acordam, mãe, quero isso e isso, mãe, quero aquilo. Mas eu nem levantei da cama ainda. E aí, né? Não quer saber se a gente tá cansada. E assim, tem que uma coisa que eu vi, que eu estou vivendo isso no meu dia a dia, Vanessa, é que quando a gente começa a se olhar com esse acolhimento, com esse respeito, a gente passa a se respeitar e olhar para nós mesmas com amor, reflete em todo o resto. Eu sinto que os meus filhos hoje entendem que eu também preciso de cuidado. Meu marido entende hoje que eu preciso de cuidado também. Então, as pessoas em volta começam a te respeitar mais, te tratar melhor, ser mais carinhosas com você, mais amorosas, entender que eles precisam ajudar, sim. Então, assim, para mim foi muito libertador, sabe? Poder entender isso, olhar para mim. E muitas ainda não conseguem, né? Como a gente viu hoje no grupo mesmo, disse... Para mim é desafiante, eu que sou mãe de 1, imagine ser mãe de 3. Verdade. Né? E aí a gente fala muito para as mães de primeira viagem, né? Que parece que você não vai conseguir, parece que você vai ter essa vida aí para sempre, né? Mas o que a gente quer mostrar para você é que você deve sim olhar para você em primeiro lugar. Não é fácil, não é fácil. Isso não significa... Muitas vezes a gente acha, não, parece uma coisa egoísta. Porque, assim, é só entender que cuidar dos filhos, do marido, não significa necessariamente esquecer de você, né? Isso. A gente precisa encontrar a formulazinha aí em que a gente cuide deles sem descuidar da gente, né? Isso. É só saber aliar essas duas coisas. Não, eu preciso cuidar deles, me dedicar, mas eu também preciso de cuidado, né? Isso. Não se abandonar. E ela falou aqui o exemplo da máscara do avião, né? Porque quando a gente está no avião que tem alguma turbulência, a cabeça da mãe automaticamente é proteger os filhos, né? Ou o marido, a família. Mas entender que primeiro é você.
Porque se Se você não você estiver bem, você desmaiar, não vai você não vai conseguir conseguir colocar. botar máscara em ninguém, né? Exatamente. Então, levar essa... Eu não sei explicar assim, mas levar essa entonação para a sua vida é muito importante. Que é você. Não é egoísmo você se olhar, você se cuidar, você fazer o que você gosta, você Isso parar para você mesmo. ouvir uma música. Né? Isso. Quantas vezes a gente se culpa por quero agora ouvir uma música. E aí na cabeça de mãe vem, mas e a comida, e a atividade do menino, e não sei o quê, e meu Deus, tem que pagar isso, tem que fazer comida. E vem a cobrança, vem. Mas você tem que entender que a culpa da mãe, ela já vem natural. Nasceu o bebê, já nasce a culpa. Verdade. Né? Então a gente vai se sentir culpada Pro resto da vida. pro resto da vida. E a gente vem acompanhando assim as mães de várias idades, como a Ludinha, que é um exemplo. Ela tem um bebê de 2 anos, O Pedro de Pedro de 10 10 e o Daniel de 16. Então imagine como é a cabeça dessa mãe conversar com 3 crianças em fases diferentes. Totalmente diferentes. E assim, mesmo que fosse numa mesma fase, os nossos filhos são seres Diferente. únicos, né? A gente entende que a forma com a qual a gente lida numa situação com o Daniel é diferente com o Pedro, é diferente com a Fernanda. Com cada um a gente tem uma linguagem diferente, uma abordagem diferente, porque eles são indivíduos, Isso. né? Eles têm personalidades totalmente diferentes. Então, assim, como é que pode o mesmo filho, com a mesma mãe, o mesmo pai, serem tão diferentes? São, minha gente, completamente. E a gente precisa ter esse jogo de cintura para poder lidar com todos, né? Oxi, nem fale, né? E ter essa percepção que é muito importante, né, Ludinha? Ter a percepção que cada criança, cada filho, ele é um ser único, como você falou. Sim. Né? Vai dizer, mãe, trata melhor fulaninho do que eu, né? Vai ter isso. Já escutei isso do meu filho. Mas por que a senhora pede isso para mim e não pede para o Pedro? Filho, porque olha quantos anos a mais você tem do Pedro. Eu não posso exigir o que você já tem maturidade para fazer entender do seu irmão, que é pequeno. Aí ele... é. Então, assim, é uma questão de comunicação, de diálogo, né? Se eu não tivesse tido essa conversa com o Daniel, talvez ele tivesse crescido achando ela gosta mais do Pedro. Não, meu filho, seu irmão é menor, por isso que eu sou mais cuidadosa com isso, porque ele ainda não entende, porque ele não sabe fazer isso. Ele não tem o mesmo desenvolvimento, a mesma força, a mesma coordenação que você, né? E o Pedro com a Fernandinha também, no começo, mas a senhora... Mas, meu filho, a sua irmã é um bebê. Quando você estava do tamanho dela... O Dani tinha que me ajudar com você, igual como você faz com sua irmã. E você que era o bebezinho naquela época. Do mesmo jeito que eu trato a Fernandinha agora com todo esse cuidado e tudo mais, você também, o Daniel também. Só que cada um agora está numa fase diferente. Aí, então esse diálogo é importante, né? É muito importante. E, Ludinha, como é que foi na pandemia para você? Na pandemia, gente, eu saí do puerpério, caí de paraquedas na pandemia. E assim, a pandemia me fez sentir esse desejo de empreender. Não sei se eu já tive essa conversa contigo, Vanessa. Eu quero saber nisso mesmo, porque a gente vai se conhecer já depois, né? Isso, na pandemia, eu já tinha diminuído bastante o número de alunos na academia. O meu parto foi um pouco mais complicado, uma gestação bem, bem cansativa. Né? Não vou entrar em tantos detalhes, senão a gente vai passar o dia todo aqui conversando. Mas a Fernandinha nasceu no tempo certo? Ela nasceu com 38 semanas. Certo, Foi tudo certo. No tempo certo, E assim, quando ela nasceu, quando eu pensei que eu fosse... agora eu vou sair um pouquinho de casa. Aí chegou a pandemia, ficamos presas. A gente não podia nem na área comum do prédio da gente, né? No começo foi uma coisa bem restritiva, porque era algo muito desconhecido ainda. Isso. E eu sabia que eu não ia voltar. Na verdade, eu já tinha conversado com meu esposo, a gente tinha entrado num acordo que eu ficaria em casa, mesmo sem ter a pandemia, eu ficaria para acompanhar a Fernanda. A gente nunca quis uma pessoa de fora para ficar sozinho com ela em casa, sem ninguém supervisionando. Então, já estava nos planos que eu ia passar tipo 1 ano. Entendi. Né? A gente não sabia que ia se estender tanto a pandemia e eu fiquei quase 2 anos sem trabalhar. Mas aí, com 6 meses de pandemia, eu abri uma loja online de produtos importados infantis. E aí eu fiquei, né? Foi quando veio realmente essa vontade de empreender. Eu estava meio que num dilema interno. Eu não sei se eu quero voltar a trabalhar com o que eu tô, porque eu não estava sentindo prazer no que eu estava fazendo. E aí também, como eu estava sem trabalhar, eu não tinha um capital de giro, então eu suspendi as atividades.
Mas, assim, eu não tenho como não falar da minha fé, né? Com certeza. Sempre conversando muito com Deus. Deus, me dá uma luz, me mostra. E assim, Vanessa, eu passei um momento muito delicado com a Fernanda, porque nós temos uma incompatibilidade sanguínea Sim. que não foi tratada quando o meu Pedrinho nasceu. Em novembro de 2011, todas as mulheres que eram RH negativo, O seu é O negativo? o meu é A negativo. Sim. Eu e todas as mulheres que precisávamos tomar a vacina, a gente não tomou, porque houve um absurdo e estava em falta a nível Brasil. Nem se entrasse com a liminar judicial a gente conseguiria. Então, eu tinha uma preocupação de um terceiro filho por isso. E a Fernandinha foi um presente de Deus, protegida do início ao fim. Mas eu tive uma experiência que, com 7 dias de vida, a gente voltou para o hospital, porque ela estava com um quadro de icterícia muito grave. Não é a icterícia normal que dá nos bebês, é uma icterícia grave por incompatibilidade sanguínea. Sim. Você tem noção, eu fui fazer o teste do pezinho com ela, né? De lá do teste, eu já ia no laboratório fazer exames de sangue para ver se ela precisava ser internada. Mas quando o médico viu ela, o médico da UCI disse: você não era mãe RH negativo? Que eu fui no mesmo hospital em que ela nasceu. Eu disse sim. Ele disse: como é que tá a bebê? Eu disse: ela tá com icterícia. Aí ele disse: mãe, traga aqui pra gente dar uma olhada. Quando ele viu a minha filha, que colocou uma canetinha lá, que vê o nível de bilirrubina que estava no sangue, ele disse: Muito alto. pelo amor de Deus, não saia daqui. Se você sair daqui com sua filha, um dia menos com a sua filha. Aí eu fiquei horrorizada. Mas assim, o que foi que aconteceu nessa minha experiência? Eu fiquei internada pelo SUS com ela durante uma semana, porque a gente já tinha gasto muito, né? Com o parto e tal. Eu disse para o meu marido: amor, não precisa, não tem lógica eu ficar no hotel 5 estrelas. É uma coisa se igual. A nossa filha vai estar lá na UCI 24 horas por dia, que no hospital não tem lógica, eu fico pelo SUS. Ele tem certeza? Eu tenho, absoluta. E eu tive experiências assim, gente, riquíssimas com outras mães, de uma realidade dura, difícil. É uma faculdade. Mulheres abandonadas por seus companheiros, mulheres que já estavam lá há 20 dias porque o bebê nasceu com problemas muito graves, mulheres que foram estupradas, grávidas, mulheres que eu ia oferecer uma fruta e ela dizia: não, Juliana, não precisa lavar, não. Eu queria lavar. Não precisa não, mulher. Eu fui criada comendo comida de lixo, que besteira. E assim, muitas mães adolescentes que não sabiam amamentar, que eu via que estava assim, com o rosto com feição de dor, sabe? Que, como eu, ficou meio desiludida com a maternidade, porque imaginou que seria um sonho, não sabia os desafios que enfrentaria. E Deus falou muito forte ao meu coração naquele momento, assim: você tem um propósito em trabalhar levantando outras mulheres, ajudando outras mães. Mas eu fiquei: meu Deus, e como é que eu vou fazer isso? Não aparece na hora, Eu né? fiquei Tudo é uma perguntando: eu tenho que construção. fazer uma nova formação? Tenho que fazer um novo curso? Aí eu fiquei pensando, né? Eu acho que vou fazer psicologia, acho que vou fazer isso, vou fazer aquilo para poder ajudar mães. E aí eu entrei em propósito de oração. E fiquei perguntando: Deus, me dá uma luz no fim do túnel. E certo dia Deus falou muito forte ao meu coração que realmente ele tinha um grande propósito através da minha vida, em ajudar outras mães. E aí ele me fez uma pergunta: o que é que você mais ama na vida? Você vai unir o que você mais ama na sua vida com a sua formação técnica. Eu disse: que eu mais amo na vida, eu amo ser mãe. Todo mundo diz que eu nasci para ser mãe. Eu amo esse mundo de maternidade. E aí foi quando eu entendi, sabe? Não, eu preciso ver uma forma de unir esse amor, né, pelo mundo da maternidade, em querer ajudar outras mães com a minha formação técnica. Mas eu não sabia que aconteceria tudo do jeito que aconteceu. Que eu encontraria você no meio do caminho, que eu me relacionaria com outras mães empreendedoras e que de um simples café de mães empreendedoras iriam surgir parcerias assim incríveis, né? Ou seja, eu imaginei tudo de uma forma tão simples, que ia acontecer tudo de uma forma tão menor do que como aconteceu. E assim, tudo foi se encaixando, pessoas, local, parceiros, patrocinadores, e graças a Deus fizemos o lançamento, né, o evento de lançamento do projeto Mães em Ação. Isso. E agora você já pegou o gancho e às vezes as pessoas falam para mim, né? Nossa, seu trabalho é tão bonito. E eu falo, o meu trabalho é um propósito de Deus na minha vida, né? Naquele dia você não sabia que eu tinha uma loja, né? Sou empreendedora desde 2010, foi me formando e abrindo uma loja. Minha loja ficou lá muito grande e
quando meu segundo filho nasceu, foi essa luta de UTI, foram 2 meses em UTI, conhecendo outras mulheres. E a minha decisão foi ter que fechar a loja, porque eu já tinha esse projeto de ajudar mães também, né? Só que veio muito mais forte na pandemia, né? Então, na pandemia, foi quando eu disse, o que as pessoas estão passando, eu já passei. De fechar a loja, de doença, né? De UTI, de não sei o quê. Então, se eu posso ajudar, se Deus está me mostrando que eu estou em casa, que eu estou parada, não estou trabalhando, se eu posso montar agora um grupo, colocar essas mulheres aqui para eu dar o meu conhecimento, eu vou dar o que eu puder de forma gratuita, entendeu? Para que essas mulheres nunca desistam do seu sonho. Amém. Que Né? louvável. E eu sempre falo assim, eu não quero muitas, eu quero que Deus me mostre as certas. Eu faço todos os dias, é o que eu peço a Deus. Senhor, me mostre sempre as pessoas certas. Amém. E o certo para cada projeto. Porque são vários, acabam nascendo vários projetos, né? E que nem todos vai se encaixar para aquela pessoa naquele determinado momento. Algumas vão para a mentoria depois, em outro momento. E eu super entendo, né? Você vai participar da mentoria agora. E a primeira ferramenta é essa da Roda Ikigai, que a gente vai encaixar o seu propósito, as suas habilidades. Vai ser um complemento ainda mais do que você já conseguiu construir, mas eu tenho certeza que vai ser... Só essa primeira ferramenta vai ser grandioso demais. Então, é o que eu sempre peço, né? Senhor, me mostre sempre as mulheres, mães certas. Às vezes entram umas que não são mães no grupo, né? E elas falavam, você tem que abraçar a gente. Mas eu abraço. Eu abraço as empreendedoras mulheres. Mas a minha prioridade sempre vai ser as mães, porque a gente sabe o quanto é difícil. Se um filho está doente e a gente tem uma reunião de 10 mil reais, a gente não vai para aquela reunião, entendeu? E quando você não tem filho, você vai. Verdade. Né? Então, assim, a minha prioridade vai ser sempre comprar das mães. Vai ser sempre adquirir serviço das mães. Se não tem uma mãe que faça aquilo, aí eu vou para a mulher que faz. Entende? E elas entendem isso, né? Uma coisa assim, sabe? Que nos meus momentos de intimidade e de oração com Deus, ele falava assim, filha, você tem tudo para trabalhar com esse público. Porque, assim, não é que uma profissional que não seja mãe, ela não possa trabalhar com outras mães e gestantes. Não é que ela não tem capacidade. Ela é uma profissional capacitada, sim. Mas quando você sentiu na pele o que outra pessoa sentiu, Vanessa, o seu olhar é diferente, o seu diálogo com aquela pessoa é diferente, a sua ligação é diferente. Porque, por exemplo, você tem... por exemplo, uma mãe teve filho... tem muitas mães que entram em depressão, tem muitas mães que ganham muito peso, tem muitas mães que não têm rede de apoio, tem mães que estão tão exaustas, tão sobrecarregadas que elas sabem o que tem que fazer, o que deve fazer, que precisa se exercitar, por exemplo, mas ela é muito julgada, ela não consegue dar esse primeiro passo, sabe? E uma pessoa que muitas vezes não é mãe, que não sentiu na pele que ela passou, pode julgar, é uma preguiçosa, não tem força de vontade, mas não é isso. A gente que é mãe sabe que essa mulher só está extremamente exausta, extremamente sobrecarregada, extremamente esgotada. Então, muitas vezes, um profissional que não passou na pele pode até te julgar assim, mas eu sei que não é, porque eu passei por depressão, eu passei por crise de casamento, tudo o que os desafios da maternidade, sabe, nos proporciona, assim, nos traz mesmo, sabe, para ser testadas, eu passei. Isso. Então, é diferente quando você passou na pele a mesma coisa, né? Em vez de julgar, você, não, vamos juntas, me dá a mão, eu dou a mão a você, você dá a sua a mim, e a gente vai se puxando, vai se carregando, a gente vai vencendo juntas, é diferente. Totalmente diferente. E eu acredito muito que o propósito do empreendedorismo materno não é vender, não é pegar o dinheiro da outra pessoa, e sim ajudar. É acolhimento, é fortalecimento, né? O dinheiro, ele é consequência, que eu falo, não é nem o dinheiro, né? Tem tantas outras formas de a gente movimentar também de forma criativa, né? O que a gente quer, o que a outra pessoa quer. Mas o empreendedorismo materno, ele te dá essa oportunidade de você viver do que você ama, tá? Você vai conseguir viver, você vai conseguir ser remunerada, que é o que todo mundo quer, ajudando outras pessoas que passam pelo que você passou. Né? Quando você diz assim, passa pelo que você passou e pelo que você está passando, porque o desafio da maternidade vai ser por toda a vida, né? Com certeza. Até quando eu tenho meninas no grupo que têm filhos já casados, que moram em outros estados e que ainda
traz preocupação. Sim. Tem dia que ela diz, não estou conseguindo trabalhar porque meu filho está lá em São Paulo e ia estar Eu assim, lembro assim. que uma vez a pessoa me falou, você acha que a preocupação vai diminuindo quando vai crescendo? Quando vai crescendo, que vai criando asas, que você não tem mais o controle, tu vai ver que tu vai se preocupar muito mais. Assim, realmente, enquanto tá bebê, tu tem controle, tá ali no seu braço, você, né? Não tem independência, é totalmente dependente de você. Mas quando vai querendo, né, voar, ter uns amigos, começa a sair sós, aí a gente perde esse controle. Meu Deus, bem que me disseram que quando vai crescendo, a gente vai se preocupando mais. Então a preocupação ela só aumenta. Verdade. E você conseguiu pensar nessa forma de empreender no seu projeto na pandemia, não é isso? E na pandemia foi o momento que nós, mães, mais precisamos. Sim. Né? No entanto que a gente estava lá no grupo, a gente só falava de empreendedores e maternidade, e a gente até falou, minha gente, a gente precisa se exercitar, a gente precisa se cuidar. Alguém falou no grupo e começou, né? E agora, o que é que a gente vai fazer? Aí começou a buscar personal e a Larissa do grupo indicou a Monique, né? Que é personal trainer. E a gente tentou, né, fazer esse movimento online, porque ninguém podia se ver, mas não conseguiu, né? Porque compatibilidade horária e tal, e acabou que não fez no online. Porém, assim que as coisas amenizaram, a gente conseguiu fazer um aulão na praia. Ela me falou, a Monique. Foi maravilhoso. A gente fez as camisinhas tudo rosinha, bebê. Foi lindo demais. Que ela também não conseguiu continuar com o projeto. E Deus me mostrou você, né? Você veio indicada por alguém, por dia. Eu não lembro. Na verdade, eu fazia parte de um grupo de mães. Sim. Que teve o grande movimento da questão de lactantes entrar como prioridade para receber a vacina do Covid. Sim. E lá no grupo tinha a Lilian, né, nessa área de amamentação, e ela criou um grupo de acolhimento de mães. E foi lá no grupo em que eu me conectei assim com muitas mães, né, trocando experiências com várias mães de primeira viagem e tal. E teve o primeiro encontro, né, desse grupo da Lilian. E dentro do grupo tinha a Nathalie, que é Nutri. E eu precisei muito da Nathalie no processo de desmame da Fernandinha para fazer uma dieta para ela. E no encontro, eu, Lili e Nathalie conversando, a gente começou a entrar. Pode surgir, né, alguma parceria daí e tal. E foi quando eu estreitei a comunicação com a Nathalie. Sim. Né? Que o encontro foi lá dentro do espaço Vila Crescer. E que até então não sabia que tinha correlação com a Nathalie. E a Nathalie disse, Lulinha, vamos amadurecendo, eu bora. E aí Deus foi fazendo, sabe, de um jeito que eu digo assim que é propósito de Deus, né? Com certeza. Foi nos unindo, independente de religião. A gente não está falando de religião, a gente está falando de amor, né? Eu evangélica, a Nathalie católica, o nosso Deus é o mesmo. E se Deus quer nos unir para fazer diferença na vida de outras mães, glórias a Ele. Vamos lá, vamos dar as mãos e vamos nos levantar, né? E foi através delas que vocês caíram no nosso grupo. Isso, né? A Nathalie pediu para você me colocar no grupo de mães empreendedoras. Ótimo. E era a pecinha que a gente estava procurando há muito tempo. Né? Coisa boa! Eu até digo assim, o seu projeto, como o grupo tem muitas, né, estamos em 240, não estão olhando o tempo inteiro o grupo. Umas olham só no final de semana, outras não olham. E o seu projeto, ele é tão incrível, assim, tão perfeito para as mães, que às vezes elas nem estão enxergando o que está ali. Verdade. Né? É porque é tudo tão centrado nos nossos filhos, né? Até quem está em volta, nossos pais, nosso marido, é tudo tão centrado assim em torno das crianças, dos filhos, que é difícil de você conseguir entender que o projeto é voltado para você. Entenda que aqui a prioridade é você. Seus filhos são importantes, o marido, o trabalho, mas vamos olhar um pouco mais para você, para dentro de você, né? E o projeto tem esse propósito, né? A gente se reconectar conosco, de a gente prestar atenção na nossa identidade, né? De muitas vezes resgatar aquela mulher que morreu já há muitos anos. Tem mulheres que têm filhos, você sabe disso, né? Que têm filhos já adultos e ainda não conseguiu seguir a sua vida porque está muito centrada no filho e agora na família do filho, né? Ela abriu mão de sonhos, de projetos, e ela não tem nenhuma perspectiva. Eu tenho uma amiga que se dedicou tanto aos filhos, ao marido, que ela não conseguiu ir para o meu evento, ela me ligou chorando. Eu não
tô preparada, Lu, para ir para o seu evento, porque eu passei a minha vida inteira me anulando. Eu não quero estragar o seu momento, porque eu vou chorar do começo ao fim. Eu disse, mas amiga, você não vai estragar o meu momento, mas é que ela ainda não se perdoou, sabe? Então, assim, nós temos um trabalho incrível dentro do grupo. A gente não está focado apenas em cuidar do nosso físico, mas cuidar da nossa saúde mental, né? Do nosso psicológico, emocional e do espiritual também, porque nós não somos mulheres apenas corpo. Nós somos uma junção. Né? É corpo, é mente, é emoção, é o nosso psicológico, né? E nós temos uma coach e estaremos fazendo parcerias com outras profissionais que venham auxiliar muitas mulheres, né, que perderam a sua identidade nesse processo, né? Porque um filho chega, mas você sabe que dá um 360. Total. Né? Cada um numa realidade diferente, né? Se você não for nadar contra a correnteza vai te levando, vai te levando e você vai se anulando, como você falou. Muitas mulheres se perdem no meio do caminho, né? Eu sei que tem mulheres que falam para mim, eu me olho no espelho e não me reconheço. Mas não é apenas o meu corpo que mudou. Eu não vejo a alegria que eu tinha, né? Eu era sonhadora, eu era cheia de esperança. E, tipo, eu não sei onde é que tá essa, sei lá, essa Vanessa, essa Maria, essa Márcia, sabe? Então, o projeto vem com esse olhar especial. A gente vai estar treinando, sim, porque nós sabemos que os exercícios físicos, eles têm diversos benefícios, né? Tanto é que a maioria dos médicos, né, psiquiatras, psicólogos, passam o exercício físico como parte do tratamento, para a gente poder dimensionar a importância deles, né? Que eles têm importância na liberação de hormônios, né? Que são super importantes para a felicidade, para o prazer, né? Do amor, tudo isso. Quanto à questão dos benefícios físicos, de estética também, porque o projeto também visa trazer isso, de você se olhar no espelho e você gostar, porque isso é importante para a mulher. Como ela realmente é, né, Lourdinha? Você nunca vai ser igual a outra pessoa. Não, né? é o que eu falo para as meninas. Hoje mesmo mandei uma mensagem para as meninas. O sentido do projeto não é você buscar ser uma versão de outra pessoa. Eu quero ter o corpo igual a fulana. Não, você vai buscar ser a sua melhor versão. Não é errado a gente querer mudar algo no nosso físico, querer melhorar, né? Mas sempre buscando a sua melhor versão. Nunca se comparando com outras, né? E aí eu mandei hoje uma mensagem, né? E a gente vai estar, assim, com esse olhar especial dentro do projeto também, né? Não apenas cuidar do nosso físico, tanto é que nos eventos periódicos que nós teremos momento de massagem, teremos momento de maquiagem, de fazer o cabelo, de fazer uma unha. Teremos eventos que vai ser para essa questão de autoestima, né? Dar uma alavancada na autoestima, né, dessas mulheres, que é importante. É importante para a gente, é importante para o nosso casamento. A gente sabe que muitas mulheres enfrentam crise no casamento, porque depois que são mães não se reencontram mais, né? E às vezes a gente não para pensar que não é só a gente que sofre o puerpério. O homem, ele também passa por um processo difícil de perder a esposa que era dele, né? E agora a sua esposa está totalmente focada naquele bebezinho, né? Que também é seu filho. Mas você não vê mais a sua mulher se cuidar. E tem mulheres assim, eu sempre digo assim, que a gente passa pelo puerpério, a gente passa por um período de luto da mulher que a gente a gente era. É inegável. Tem a fase que a gente não está nem aí, gente, para estar bonita, para estar cheirosa. O foco ali é aquela vidinha, né? Eu acho que tem que aproveitar também esse momento. Sim, né? É curtir cada fase. É justamente saber qual o momento de cada fase. Isso. E assim, a fase, ela varia de mulher para mulher. Tem mulheres que saem desse processo de luto mais rápido, outras que demoram um pouco mais, e tudo bem. Isso. Mas é importante entender que esse período de luto, ele precisa ter um prazo, né? Um prazo de validade, e você precisa também seguir a sua vida, porque um dia o seu filho vai crescer, ele vai formar uma família. E aí? E o adulto que ele vai se formar vai depender de quem a mãe foi também, né? Justamente. Eu digo assim, a geração futura depende da gente, que é mãe hoje, né? Então, quando a gente está muito em cima do filho, a gente dá tudo para ele, de alguma forma eles vão sofrer, né? Sim. Eu sempre digo assim, tem pessoas que falam assim, Lourdinha, você é a favor de você parar de trabalhar para
cuidar do seu filho, da sua filha, eu fiz essa opção. Não significa que é a melhor opção para você. Mas o importante é que cada uma de nós esteja se sentindo bem e em paz com a sua escolha. Se você quer voltar a trabalhar, ótimo, você está te fazendo bem. Porque se fizer bem para você, vai refletir nos seus filhos, no seu marido, em tudo que você fizer. Né? Por exemplo, eu parei de trabalhar na pandemia. Chegou um certo momento que eu disse assim para meu marido, amor, eu quero voltar a trabalhar, eu preciso. Aí ele, mas a gente não tinha feito o acordo que você ia esperar os 2 anos dela para colocar na escolinha. Não, não volte não. E teve um momento que eu disse, eu sei que você está preocupado com ela, mas é momento de olhar para mim. Porque até um mês atrás eu estava feliz dentro de casa, tendo que limpar, arrumar, cuidar da bebê, cozinhar de manhã, de tarde, de noite. E ainda à noite, gente, tem um marido para dar atenção. Então, assim, tem pessoas que dizem assim, né? Parou de trabalhar, ai, que fraca. Não, uma mulher que toma essa decisão, ela é muito valente, porque em casa trabalha muito mais do que trabalhando fora. E aí eu falei para ele, mas você não está entendendo. Agora a pandemia começou a pesar. Se eu começar a ficar impaciente, a gritar... É o reflexo, né, do que você Como é que vai refletir nos nossos filhos? Então, assim, se não está fazendo bem para mim, não está fazendo bem para eles, né? A mãe precisa estar bem, independente da escolha dela. Porque se ela estiver bem, se ela estiver feliz, se ela estiver equilibrada, fazendo tudo com satisfação, né? Com o melhor que ela pode dar, vai refletir em tudo, né? Nos filhos e em todo o resto. E eu falo assim, o problema, minha gente, na nossa vida sempre vai ter. Sempre vai ter problema. Sim. Virou adulto, vai ter problema. Principalmente empreendedoras, né? Porque eu digo assim, ser empreendedora é gostar de resolver problemas. Começa aí. Começa aí. Vá me ensinando, viu? Eu nasci agora aí, sou uma bebezinha aí nessa caminhada. Vai caminhar junto, né? Vai vir os problemas, vai vir o risco, vai vir coisas que parece que não vai ter solução. Mas ser empreendedora é acreditar que você vai solucionar aquilo ali. Até pelas suas habilidades. Né? E os propósitos que você tem que são maiores também, né? Exatamente. Então, quando você tem um propósito, um negócio de propósito, pode vir um problema que for, que você vai estar sempre resolvendo, porque o seu objetivo é aquelas pessoas que estão ali. É como eu digo, se hoje a Vanessa desistir pelo primeiro problema, não deu certo para mim esse projeto, então eu vou acabar com o meu projeto. Quantas pessoas eu vou deixar de ajudar? Porque muitas pessoas também se inspiram em você, né? Exatamente, e você também. E eu digo assim, negócios maternos são isso, né? As pessoas se inspiram na gente. Então, assim, quando você tem um propósito maior, pode vir problema que for, mas você vai correr para resolver. Você tem a coragem para resolver. A mãe também. Então, sua filha está com icterícia gravíssima. Você pode fugir do problema? Não quero não saber disso. Não. Você sabe que agora, não importa o que você tem para fazer amanhã, mudou tudo. Agora você vai ficar no hospital com ela. Né? Então, ser mãe é isso. Né? E ser empreendedora também é isso. Então, ser mediadora de conflito. Né? É isso que a gente estava falando, não foi? Não lembro mais, não. Mas, enfim, a mãe e a empreendedora andam juntos nisso, né? Essa questão de resolver problemas. Então, sabendo que o tamanho do seu problema vai direcionar o tamanho do seu crescimento. Então, não ter medo do problema. Então, se um problema é desse tamanho, você vai evoluir esse tamanho. Agora, quando tem aquele problema carrancudo que você diz, não tem solução, meu Deus, eu vou desanimar, vai ficar triste, como a gente falou. Quantas estão em casa porque só vê o problema. Não adianta, eu não vou para o programa da Lu, porque eu estou em casa, estou no meio de um problema. Eu não vou sair daqui, eu não tenho coragem de sair daqui para ir me exercitar, porque as pessoas vão falar que eu deixei o problema em casa e que eu não estou nem aí, não é isso? E o primeiro julgamento é o nosso, né? É o julgamento de mãe. A gente primeiro se julga e depois a gente também acaba metendo a culpa nos outros desse julgamento que é nosso. E você falando desse exemplo aí, Vanessa, por que é importante a mãe sair do seu ambiente de casa para treinar fora? A gente não desliga treinando dentro de casa. Não. Eu digo isso por mim. Eu tentando treinar, na pandemia a gente se mudou para Barra Nova, para uma casa bem maior e tal. Não conseguia treinar em casa,
Porque a gente não desliga dos afazeres, dos filhos. Um pede uma coisa, um fala uma coisa. Você está todo momento se desconectando dos exercícios. Aí quem tem filho pequeno, vem o filhinho porque quer o braço, quer subir em você e quer... É legal treinar com o filho. É legal, mas não todos os dias. Porque muitas vezes o momento do treino é o único momento em que essa mulher tem para si, para olhar para si, para espairecer, para esvaziar a sua mente, esquecer toda a pressão que carrega nos ombros, todas as responsabilidades e dedicar esse momento só para ela. Então, às vezes tem gente que diz, oxe, fulano está em casa o dia todo, não tem nada o que fazer, não consegue nem treinar, não tem o que fazer. Pelo amor de Deus, minha gente. Sabe? Então, assim, às vezes as pessoas acham que a mãe que está em casa, ela tem muito tempo para treinar, mas tudo que ela precisa é sair de casa para treinar. Exatamente. E foi por isso que eu não lancei um programa online de treinamento, porque eu senti na pele que eu precisava sair de casa. Eu ainda comecei a fazer online com algumas mulheres, mas eu vi que as realidades são muito semelhantes, é uma dificuldade muito grande. E o treinar pode ser uma grande desculpa justamente para você ter esse momento de você respirar, com né? Certeza. De desacelerar um pouco, de olhar um pouco para si, né? E por isso que eu pensei muito em um local para treinar com essas mulheres, porque não vai ser apenas treino, vai ser acolhimento, vai ser força para a gente. Se, por exemplo, algum dia, sei lá, a Márcia chegar triste, querendo chorar, vamos chorar juntas, vamos todo mundo abraçar a Márcia, bora, vamos, nossa hashtag, né? Reage, mulher, vamos reagir juntas, né? Um dia eu posso estar mais forte que você, te dar a mão e dizer, vamos, Van, não para não, vamos continuar. No outro dia, pode ser o contrário, você dizer, Lu, bora, porque vocês acham que vocês também não irão me inspirar? Com certeza. Vocês acham que eu consigo treinar todos os dias? Não. Hoje eu não consigo treinar todos os dias. Eu estava falando, eu vou ter que pagar uma academia perto de casa para conseguir fazer musculação, porque nas 2 academias que eu dou aula, que são 2 academias muito boas daqui, eu não consigo encaixar nos meus horários. Porque a minha decisão foi, eu vou dar aula em academia segunda, quarta e sexta, no horário que a minha pequenininha está na escola. Sim. Eu não tenho como passar o dia todo longe de casa, né? E você não sabe a pressão que eu recebo de colegas, de alunos. Não tá treinando, não? Não tá conseguindo dar vontade de dizer assim, fica na minha casa com a minha bebê que à tarde eu venho treinar, né? Porque eu não moro mais vizinho à academia, que antes da pandemia eu morava. Então, assim, é uma logística difícil, né? Tava dizendo, eu vou ter que pagar uma academia podendo treinar nas melhores academias, mas, tipo, não encaixa na minha logística. Então, assim... Esse momento do projeto Mães em Ação, não serei apenas eu que estarei orientando, incentivando e fortalecendo vocês. Vocês vão me dar forças também para que eu faça o mesmo, sabe, por mim. Fantástico, maravilhoso. E aí, em um local maravilhoso, né? Porque aquelas que não vou porque tenho que ficar com meu filho, como eu... Tu acredita que eu vi e tal? Aí depois eu disse, mas eu não posso ir de manhã porque é o horário que eu fico com as crianças. Aí depois caiu a ficha, meu Deus, eu não vi lá crescer. Gente, não vi lá crescer. Olha só, as mães que têm filhos a partir de 2 anos não vai poder usar isso como desculpa, viu? Não. Porque, assim, nós teremos um pacote especial em que apenas com a taxa adicional você pode levar o seu filho a partir de 2 anos. Então, enquanto a gente está lá treinando, né, ocorre o treino entre as mães, os filhotes estarão lá do ladinho, pertinho das asinhas da gente, brincando, se divertindo. Isso. E o valor tá maravilhoso. Isso. Né? Nós teremos, mulher, né? nós teremos 2 tipos de pacote, né? Nós teremos o pacote mãe e o pacote mãe e filho. O pacote mãe está no valor de R$100. Gente, se vocês forem contratar um personal hoje, pode ter certeza que dá muito, mas muito, mas muito, mas muito Não, mais. hoje uma hora aula é R$70. R$70, uma média. Um dia, vamos dizer, uma horinha de um dia. Você vai treinar. São R$100 para tu treinar 2 vezes por mês. Semana, né? Por semana? 2 vezes por semana. 2, 4, 8 vezes 8. por mês. Olhe lá que tem, às vezes tem mês
que vai ser mais, porque tem mês que às vezes tem 5 semanas. E a gente não vai cobrar adicional a mais por conta disso, né? Fora isso, gente, nós teremos esses 2 dias de treinamento funcional no Vila Crescer e teremos mais 2 dias de treino desafio, No onde grupo, eu né? vou, justamente, colocar o treino desafio para vocês fazerem em casa, no melhor horário para vocês, no conforto de vocês, tá? E só falando que eu não falei o valor do pacote, né? O pacote mãe e filho fica em torno de R$ 150 para mãe e um filho. Ah, Lurdinha, mas eu tenho mais filhos. É um adicional de R$ 50 por filho. É só uma taxa. Se a gente fosse colocar uma diária para o filho ficar no local de recreação, sairia muito mais também. Com certeza. O valor da diária também, eu acredito que é R$ 80 no Vila Crescer. É, E a gente tá com um essa dia só, oportunidade de um mês, né? mês, R$ 50 por criança. Diga, a gente não dá nem para calcular. R$ 5 Gente, olha, é coisa de coração de mãe mesmo. de mãe para É mãe. coração de mãe. E como a gente falou aqui muito de Deus, né? Que a gente peça que venham as mulheres que realmente estejam precisando desse incentivo, mulheres que estejam abertas, né? Mulheres que não estejam preparadas e prontas, porque você não quer a mulher que esteja pronta. Você quer aquela que vai viver essa transformação Justamente. com você. Eu né? acho assim, a mulher que vir pronta também será muito bem-vinda, porque eu acho que aí vai estar a nossa força, né? Tem mulheres que estarão no nosso grupo, que eu sei que serão enviadas por Deus, para fortalecer essas mulheres. Com certeza. Né? E essas mulheres que estarão chegando mais vulneráveis, digamos assim, emocionalmente, ou que está muito acima do peso e precisa a todo custo, até por uma questão, não é só questão estética, é questão de saúde mesmo, né? Perder peso, elas irão chegar para ser ajudadas, né? Então, assim, toda mulher que chegar, toda parceria também que chegar, né, será muito bem-vinda. Fazer parte de um grupo, né, sem julgamento. Se você tá, às vezes tem alguém, né, que vai dizer, ai, tô tão fora do que vocês estão fazendo aí, tudo magrinha. E depois que vê as fotos, pronto. Aí que vai dizer, ah, não, mas esse grupo só tem magrinhas. Eu tô fora do peso, não me encaixo, não. Você vai ser bem-vinda, né? Sim, com certeza. A gente vai acolher você para o seu sonho, para que você possa realizar o seu sonho. Isso junto mesmo. do projeto. O mais incrível disso é quando terminar o projeto, a gente poder se enxergar como a gente estava antes e no final, né? Então, vamos dizer assim, lá para dezembro faz uma confraternização, né? De que transformação essas mulheres tiveram. E não é uma transformação apenas física, né? Isso. Mas é uma transformação no interior mesmo, de mulheres que chegaram sem nenhuma perspectiva, né? Nós já temos dentro do nosso grupo, por exemplo, mulheres com depressão, né? E que acham que, tipo, eu não me encaixo, eu não tô sabendo como me encaixar porque eu tô nesse processo. Mas você não é a única, você só não sabe que tem outras, né? Mas você não é a única, gente. A gente tá para se ajudar, como a Vanessa falou. E como eu já falei até num vídeo que eu postei lá no grupo das meninas, no nosso grupo não tem espaço para julgamento. Com certeza. Tem espaço para acolhimento, para dar as mãos, né? Para a gente se fortalecer, para a gente caminhar juntas. Então, não se preocupe se você acha que está fora do padrão, né? Mas vem experimentar. O nosso projeto, a gente já teve um evento de lançamento que foi lindo, mas os treinos mesmo irão começar no dia 8 de agosto agora, né? Então, quem tiver interesse, quiser experimentar no dia 8, você é muito bem-vinda, vem experimentar, vem sentir um pouco de como será o nosso trabalho juntas, né? Será muito bem-vinda. Maravilha. E passa muito rápido a conversa, né? E é isso, meninas. Então, não tem mais desculpa. Você que é mãe, tem filho, um filho, 2 filhos. Eu vou levar os meus 2 filhos para brincar no Vila Crescer. E saber que eles estão ali, que eu tenho um apoio com as crianças e que eu vou poder aproveitar meu momento. Vou poder fazer minha atividade física, vou poder interagir com outras mães, vou poder me relacionar, né? E a gente participar de outros eventos com outros profissionais, né? Para que a gente possa, juntas, nos ajudar. Tá? E cada uma na sua necessidade, e a gente tá em grupo para isso. Cada grupo que nasce
é um comum objetivo, né? E a gente tem que Sim. se abraçar mesmo umas às outras para que um dia, com fé em Deus, a gente faça um evento juntando todos os grupos. Você tem algum recado, Lourdinha? Pra deixar? Eu só queria, na verdade, mandar um recado para as mães, né? Eu sei que às vezes tem mães de bebezinhos que querem fazer parte, mas eu entendo que não é o momento, né? Mas se você é mãe, se você acha que você está precisando se reconectar consigo mesma, né? Resgatar aquela mulher que um dia você julga que foi, que você hoje não é mais, que não vê mais o mesmo brilho em você, né? Que está acima do peso, ou até que está passando por um processo depressivo, eu convido você a estar com a gente, a experimentar no dia 8 de agosto, fazer uma aula de treinamento funcional. As aulas, por enquanto, serão no período da manhã. Nós teremos aulas de 7h30, uma turma de 7h30 às 8h30, e uma segunda turma de 8h30 às 9h30. Então, fala com Vanessa, né? Se você não tem ainda meu Instagram, ou fala diretamente comigo e a gente alinha. Caldas. O meu Instagram é lucaldas.personaltrainer, né? Vai lá falar comigo. Nós temos um grupo também no WhatsApp. Esse grupo a gente vai começar a movimentar ele mesmo de verdade na segunda-feira, porque eu já vou começando a colocar vocês, né? Para entrar no clima. Então já vou botar treino desafio agora a partir de segunda-feira. Então vem estar com a gente, experimenta dar esse olhar de cuidado. Eu sei que você é acostumado a cuidar de todos e de tudo, mas só por um momento, por um diazinho, por uma semana, venha estar junto com a gente, venha sentir esse olhar diferente, né? Venha cuidar de você. Isso, maravilhoso. Obrigada, Lourdinha. Obrigada a você, Vanessa, pela oportunidade, pelo apoio. Sou muito grata. Estamos juntas.